isso ainda hoje, porque tem também um depoimento, uma declaração do Carlos, né? Todos os filhos, a família toda está envolvida nessa questão de apoio ao Flávio. Enfim, a gente vai colocar mais fogo nessa quentura aí. E a gente quer saber a sua opinião. Você acha que realmente a direita está rachada? É apenas um jogo de intriga que deve se resolver até abril? Ou é uma divisão importante? Você em casa, no carro, no trabalho, no Brasil e no mundo participando com a gente. E diga também de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. O WhatsApp está aí te esperando. É o 9132580055. E por falar em intrigas, temos também intrigas na nossa capital federal, porque a Polícia Federal vai se reunir agora com o ministro do STF, o André Mendonça, ainda hoje, para tratar o caso do Banco Master, porque vários documentos agora vão ser, de fato, investigados. Vamos saber melhor sobre tudo isso com ele, que tem as notícias e as informações nesse começo de semana. Igor Damasceno, bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui na nossa programação. Ótima semana para nós. Olha só, essa reunião deve acontecer ainda hoje, muito provavelmente por videoconferência. É uma segunda reunião de delegados da Polícia Federal com o novo relator do caso Master, o ministro André Mendonça, ali na Suprema Corte. Nós apuramos que a expectativa é que os delegados do APF entreguem um novo relatório das investigações feitas até aqui em relação a este assunto, para dar mais base ao ministro André Mendonça. As próximas decisões que ele tomar vai ser com base nesse documento que deve ser recebido por ele hoje mesmo ali no Supremo Tribunal Federal. E são decisões consideradas muito sérias, viu, pessoal? O ministro vai decidir se o caso seguirá tramitando na Suprema Corte ou vai ser encaminhado para instâncias inferiores. Por enquanto está no STF, porque nos bastidores o que se fala é que políticos com foro privilegiado estariam envolvidos nessas fraudes do Banco Master. Mas com base nessas informações que André Mendonça receber hoje, ele vai averiguar se de fato pessoas com foro estão envolvidas nessa situação. Se não for comprovado, há expectativa de que pelo menos parte das investigações siga para as instâncias inferiores, ou seja, deixe de tramitar no Supremo Tribunal Federal. Essa é a segunda reunião de André Mendonça com delegados da PF em torno dessa situação. Na primeira oportunidade, eles entregaram alguns documentos e reclamaram das limitações impostas pelo antigo relator, ministro Dias Toffoli. A PF perdeu autonomia nas investigações, não tinha 100% de acesso às provas que a própria corporação tinha colhido, ou seja, o trabalho investigativo da PF estava comprometido. Depois dessa reclamação, dessa primeira reunião, então, André Mendonça devolveu as provas, 100% de acesso à Polícia Federal, e devolveu também mais autonomia à corporação para realizar novas diligências. Mas o fato é que agora a APF vai entregar novos documentos e essa decisão nova, considerada muito importante, só vai ser tomada pelo ministro depois da análise deste novo documento, viu, Fernando? Muito bem, realmente é muito importante, porque até então o que acontecia era algo que não estava dentro dos trâmites. Essas provas todas fechadas, trancafiadas, ninguém sabia nem o volume de tanto material, mas agora sim a gente está tendo a dimensão. Seria algo assim, né, Igor? Eu acho que caímos ali o retorno, mas Igor Damasceno deu o seu recado com o brilhantismo de sempre, e eu passo essa observação aqui para nossa bancada. Gente, o material completamente explosivo, por assim dizer, né? Mais explosivo do que carga de dinamite, não é, Jess? Fechado, ali, trancado, há muitas chaves, que agora está aberto. Está aberto e está ali sob direção
por uma perspectiva totalmente diferente que o ministro André Mendonça já mostra ter. A redução, a retirada do sigilo, o convite à Polícia Federal de fazer o seu trabalho. Eu sei que pode parecer estranho para você escutar o convite à Polícia Federal de fazer o seu trabalho, mas esse é o fato. Ele está dando toda essa abertura depois de um momento em que a PF se sentiu restringida no curso das investigações e tratativas. Nessa que vai ser, assim, uma matéria, um caso explosivo em termos de quem envolve, como envolve, por que envolve. Nós temos escutado bastante sobre as festas do Vorcar, o que tem no celular dele, esse Las Vegas versão Trancoso. Então nós temos muita coisa. Cine Trancoso. O Cine Trancoso. Nós temos muitas coisas ainda para virem à tona e faz sentido que uma parte dessa investigação, que não está envolvendo as autoridades, uma parte que está ali no raso, ela volte sim para a primeira instância, como deveria ter sido feita lá atrás, mas por um motivo que ninguém entende, subiu para o Supremo Tribunal Federal e caiu nas mãos do ministro Dias Toffoli. E é interessante ver a postura do ministro André Mendonça, muito contundente, e ainda reunindo outros casos que nós temos vistos, como, por exemplo, a Operação Sem Desconto e a Operação Compliance Zero, ele pedindo que se integrem as provas, ou seja, uma integração entre o conteúdo de uma e de outra, porque elas conversam e trazendo uma vida nova para a CPMI do INSS, que estava realmente vivendo ali as moscas, né? Lá no ano passado a gente teve todo aquele barulho em torno dos descontos indevidos, etc. E depois aquilo morreu, como muita coisa no nosso país, infelizmente, morre. Então o ministro André Mendonça, ele virou um novo combustível para a gente ter esperança na justiça do nosso país. O que a gente espera é que essas provas também sejam divulgadas, porque aí a gente começa a saber quais são os nomes que estão se beneficiando disso. É positivo que devolveu transparência, né, a CPMI, a investigação. Agora a Polícia Federal vai poder fazer o seu trabalho de uma maneira mais limpa, de uma maneira ali mais atuante dentro desse processo. A CPMI vai poder ter os dados agora, poder analisar esses dados de uma maneira mais limpa também, e o povo vai poder ficar sabendo o que até então era uma caixa preta, né? É bom a gente abrir isso, porque as pessoas querem saber de fato o que aconteceu. Acho que o grande detalhe desse jogo de xadrez é perceber os sinais de pessoas e políticos importantes e influentes que estão dificultando essa liberação. Por exemplo, o presidente do Senado, ele tem dado alguma dificuldade para que esses dados cheguem, por exemplo, à CPMI do INSS, né? E nisso, levanta dúvidas, né? Levanta dúvidas e vai além, porque o estado dele está num dos envolvimentos previdenciários, já teve operação, em relação ao Banco Master. E aqui nós também recebemos alguma semana o senador Eduardo Girão, que colocou isso, que as sessões estão atrasadas, que os pedidos estão atrasados, que já há assinaturas necessárias tanto para a CPMI, que envolve Senado mais Câmara, mas também para da Câmara. Então, é um imbróglio que não faz sentido à luz de um povo que quer esclarecimentos e quer esse acesso à verdade. E aqui o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem o dever de dar a devida importância para isso. E agora não só o dever, como também o ministro André Mendonça tomou ali a iniciativa de falar que era para devolver o material que foi ali lá atrás retirado a pedido, até mesmo teve a situação com o ministro Dias Toffoli, teve outra situação, devolver, que Davi Alcolumbre devolva os acessos ao material que a CPMI do INSS teria aceito. E eu sei que você deve estar pensando, por que a CPMI do INSS? Mas é porque, como nós já falamos aqui, e o ministro quer deixar mais claro, está tudo muito ligado. Os processos de corrupção no Brasil, eles se entrelaçam com uma facilidade que o sistema adora. Eles tiram de onde dá e, normalmente, isso cria grandes sistemas. Mas, então, por uma coincidência muito infeliz para os corruptos, a CPMI do INSS pode substituir muito também, pode entrar bastante na CPMI, que ainda nem foi aberta, do próprio Banco Master, né? São interligadas. Acabam sendo interligadas. Parece que vai ter uma dificuldade aí de colocar essa CPMI de pé. Eu só queria lembrar que hoje o Daniel Vorcaro falaria na CPMI. O depoimento foi adiado mais uma vez. Agora, a gente acaba se acostumando com cifras e com situações de corrupção no Brasil de uma
uma forma que a gente não pode deixar de ter indignação, porque o depoimento foi cancelado, mas no lugar do depoimento do Vocaro, vai ter o depoimento de uma representante da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, que, olha só, teria recebido 100 milhões de descontos indevidos, de benefícios previdenciários. Gente, não, é tanto B de boiada, né, Jess, que a gente fala aqui, você fala tão apropriadamente, aí fala 100 milhões, gente, mas 100 milhões de benefícios desviados, e aí ela vai depor lá. Mas não é o Vocaro, vai ser, não é menos importante. Fernando, repete o nome da associação, por favor. É a Associação, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares. O nome é maior, eu estou só reduzindo sim, aqui. mas veja só, nós estamos falando de um nicho que provavelmente nós estamos falando de pessoas simples, pessoas que trabalham muito e pessoas que o desconto faz muita diferença na vida dessas pessoas. Então, é mostrar que não é que eles focaram e falaram assim, não, eles atacaram as grandes empresas, eles atacaram, como a gente viu o escândalo lá atrás, Lava Jato, Petrolão, que tinham grandes multinacionais envolvidas. Não, nós estamos falando de descontos do seu Zé e da Dona Maria, que quando você vai nos rincões aí do Brasil, você encontra aquela pessoa simples, o sertanejo que trabalhou uma vida inteira para conseguir se aposentar, muitas vezes com o salário mínimo, e está tendo ali, né, um descontinho de 70, um descontinho de 90, e de repente aquilo poderia estar fazendo uma grande diferença na vida. Agora, né, o Alcolumbre, ele poderia nesse momento mostrar-se como um exemplo de transparência, de postura ética. Afinal de contas, ele não precisa ter o seu nome, né, tão envolvido em questionamentos. Será que ele estaria cerceando o acesso aos dados? Então, para provar que ele não está, seria muito bom que ele viesse a público, que ele entregasse tudo, inclusive, né, que ele se colocasse agora de forma proativa com o ministro André Mendonça para desvendar tudo que precisa ser mostrado. Muito bem.